Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas a mais um Entretanto, o nosso encontro que entrevista grandes personalidades do Estado. Hoje, o entrevistado é prata de casa, possui renome nacional, inclusive, né? Daniel Demetrio. Daniel Demetrio, que é economista, sócio fundador da M7 Investimentos e apresenta o programa Inovação e Negócios, que vai ao ar na Jangadeiro Band News a partir das 13 horas, Nonato. É isso? 13 horas. 13 horas, das 13 horas. Formado em economia, chegou a trabalhar em banco e hoje está na lista dos melhores assessores de investimentos do Brasil, no ecossistema da XP Investimentos. Levantou nos últimos tempos a bandeira da educação financeira, que é algo que falta a esse país, a todos nós, né? Verdade. Eu sou Nonato Albuquerque, ao meu lado Yuri Costa, para a gente conversar com este famoso Daniel Demetrio. Daniel Demetrio, seja bem-vindo. Prazer enorme estar aqui, Nonato. Você é, para todos nós, uma grande referência, você sabe disso. Não só como profissional brilhante que você é, pela história brilhante que você possui. Quem brilha aqui hoje é você. Mas pela pessoa incrível que você é, Yuri. Isso aí é bonomia. Quem é bom, olha, pensa que os outros são iguais a ele. Prazer enorme estar aqui, Yuri Costa, meu amigo querido. Parabéns pelo programa, tá muito legal. Eu sou assisto assiduamente, parabéns. Obrigado. E é um prazer enorme estar aqui com vocês, meus amigos, pra gente bater um papo. Sempre começa a partir do começo da sua infância. Como é que foi a sua infância, para a gente chegar até o grande economista que você é hoje? Nonato, eu sou de uma família de classe média, alta, aqui de Fortaleza mesmo. E sempre gostei muito de estudar, né? Vencia alguma restrição na época, que eu carrego até hoje. Sempre tive uma facilidade muito grande de dispersar. Facilmente teria sido diagnosticado hoje com déficit de atenção. E fui me tocando disso ao longo da vida e fui administrando, né? Muito focado, procurava muito estudar. E a minha família, Yuri, tinha uma empresa que atuava na área de construção civil, loteamentos, construía incorporações, etc. Mas eu nunca quis trabalhar com família. Né? A minha dinâmica... Tinha um sonho, tinha um projeto assim? Tinha... Focava alguma profissão? Nada específico, mas eu sempre gostei muito da área financeira. Eu sempre admirei muito profissionais da área financeira, Yuri. Que o Yuri também gosta muito desse setor financeiro. Então eu não quis trabalhar na empresa que pertencia à minha família. E essa zona de desconforto, eu noto hoje, Nonato, que foi muito importante para mim. E aí eu comecei a me apaixonar pelo mercado financeiro. Eu me encantava, Nonato, com as entrevistas do velho Roberto Campos. Né? Economista muito famoso, falecido. Ministro da Fazenda. Ministro, avô do ex-presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, né? É o avô dele. Exato. Avô do Campos Neto. E eu achava, independente de vieses políticos e ideológicos envolvidos, eu me encantava com a eloquência do Dr. Roberto Campos, né? E eu nem entendia o que ele falava, eu era muito pequeno. E aí eu ia estudar para entender aquelas palavras difíceis, rebuscadas. E aí me apaixonei pela área financeira, fui estagiar em banco, mas sempre tive o sonho de montar meu próprio negócio. E aí fundamos a M7 há 29 anos. Ano que vem faz 30. 30 anos. Agora, o gosto, o interesse pelos números já partiu das primeiras salas de aula? Nonato, quando eu falo em mercado financeiro, quando se fala em mercado financeiro, todo mundo tem esse pensamento que você tem aí. Você correlaciona o mercado financeiro com número. Números.
E eu procurei, desde o início, a não fazer isso. Você acredita? Claro que finanças, existe correlato de número, de produto, de finanças, de fluxos financeiros, sem dúvida alguma. Mas eu sempre percebi que esse tipo de coisa todo mundo tinha. Hoje você tem pouquíssimos bancos, por exemplo, né? Mas outrora você tinha aqui no Brasil uma concorrência muito grande do setor bancário, né? Lembra que até bem pouco tempo atrás você tinha vários bancos cearenses. É verdade. Vários bancos cearenses, bancos da terra. E eu procurava entender o seguinte, como é que eu vou fazer para poder um cliente confiar no meu trabalho ao invés do trabalho de outros tantos bancos concorrentes que tem aqui na esquina. E a minha estratégia, Yuri, Nonato, foi uma estratégia de me afastar dos números e focar nas pessoas. Interessante, é. Focar nas pessoas. Porque eu via exatamente isso. E não é uma coisa equivocada, Nonato, de forma alguma. Mas eu percebia que todo mundo encarava um cliente como um número. Que produto financeiro, Yuri, seria adequado para aquele cliente? O que é que pode aquele cliente adquirir no mercado financeiro que possa ser bom para ele? Ok, no final do dia acaba sendo isso mesmo. No final do dia, Nonato, acaba sendo isso mesmo. Um produto financeiro adequado ao perfil de cada cliente, né? Seja crédito, seja investimento, seja lá o que for. Mas eu sempre procurei, Nonato, fazer o seguinte, essa experiência, ela poderia ser muito mais ampla. A experiência do cliente poderia ser muito mais legal. Porque aqui entre nós, o mercado financeiro, ele é fácil ser chato, né? Às vezes você tem aquela conversa ali do mercado financeiro, aquele economês, aquela ruma de gente falando inglês, com termos sofisticados. E aí grande parte da população, que coisa chata. E não, eu acho que o mercado financeiro é muito legal. E desmistificar esse tabu, tornando a coisa pessoal. Por detrás de um cliente tem um coração, tem uma ansiedade, tem um dia bom, tem um dia ruim, tem uma expectativa, tem uma frustração. Então, eu sempre foquei não na parte financeira. Claro que isso aí vai ter que ter em algum momento. Humana. Mas eu ia muito na parte humana. Precursor, inclusive. Só para pegar aqui, esse lado humano lhe favoreceu tanto quanto em alguns outros aspectos a gente conhece dos setores financeiros que vencem pelo número. Nonato, quando eu tinha essa tese na minha cabeça, eu percebi isso, Nonato, muito rapidamente quando eu comecei a estagiar em banco. E aí eu percebi e percebo até hoje um conflito de interesse muito grande na relação dos grandes bancos com seus clientes. O foco dos grandes bancos não é o seu cliente, e sim as metas estabelecidas pela matriz. E aquilo me inquietava. E eu tinha insegurança para visitar clientes, prospectar novas contas, porque a minha cultura não era aquela, pensamentos de curto prazo. Aquilo me agoniava. Então, num primeiro momento eu tive dificuldade, mas eu não queria bater numa coisa que não tinha valor. Se eu fosse focar em produto, o produto ele é homogêneo. Verdade. Ele é perfeitamente, Yuri, substituível. O produto do banco A pelo banco B na época. E hoje continua assim, o produto está aí. O que faz a diferença, na minha opinião, não é o produto. É a experiência como um todo. Por isso que eu saí de banco. Você passou quanto tempo? Eu passei 4 anos em bancos. 4 anos e pouco. Agoniado, desde o primeiro dia. Não desde o primeiro dia, mas logo no início eu percebi isso e me agoniei. Eu falei, cara, eu não quero isso para mim, né? Aprendi muito, sou muito grato. Isso não é pessoal, é o modelo, é assim. Faz parte de um modelo de mercado que é o oligopólio, onde poucos entes dominam a oferta daquele produto ou daquele serviço,
que é o caso do sistema bancário tradicional, onde Embora- poucos dominam, né? Embora em aspectos diferentes, mas teve um cearense que passou num concurso para trabalhar, trabalhava em banco e era agoniado para sair, porque ele não queria, não quero. Tanto que ele saía para fumar, era proibido fumar lá dentro, e ele saía, arrodeava o quarteirão do banco César. Bancesa. É, Banco Cearense. Banco Cearense. Paulo Diógenes, humorista. Olha aí. Olha só. Começou, ele era humorista. Nonato, aquilo é horrível. Eu saio para fumar, é para Dá a volta para demorar mais. demorar. O mercado financeiro, ele é pressão, né? Digamos que ele é muito dinâmico, né? Eu queria até falar isso do relacionamento com o cliente. Você meio que foi o precursor, né, disso. Hoje em dia, as empresas estão correndo atrás justamente disso, né? De tentar, como é que eu posso dizer, humanizar mais, né? Esse relacionamento com o cliente, tentar não deixar só como números, né? Inclusive, grandes bancos, né? Fazem muito aquela propaganda trazendo mais para o emocional, justamente para ter essa pegada mais humanizada, né? Yuri, de poucos anos para cá, o mercado tem chamado isso de experiência do cliente. Então, quem gosta de mercado financeiro, quem gosta do mundo dos negócios, de um modo geral, nas leituras aí da Infomoney, que é sensacional, né, portais né, sobre negócios, mercado financeiro, vai ver muito que a gente está na era da qualidade, né? A gente está na era da experiência do cliente. ESG, que tem muito agora. Não é? Né? E eu não Compliance. acho que eu fui nada demais. Mas o que é que me moveu, Nonato? Eu cheguei para estagiar em um banco e eu via 200 bancos perto de mim. 200. Né? E eu comecei a pensar, beleza, eu estou aqui, eu vou ter que honrar a confiança desse banco que está me dando emprego, está me dando estágio. Então, como é que eu vou honrar isso? Gerando negócios para o banco, prestando um bom trabalho para o meu cliente. Esse era o meu ponto. Aí eu comecei a pensar, beleza, o que é que eu vou fazer aqui? Eu comecei a ver o que é que tinha na prateleira do banco de produto. Toda instituição, toda empresa tem seus pontos fortes, seus pontos fracos. E aí, eu elegi lá N produtos para eu poder oferecer, visitar a minha rede de relacionamentos para oferecer. E eu vi que isso não tinha valor nenhum. Porque o que eu estava oferecendo, Yuri, esses 200 bancos concorrentes tinham. Coisa. Aí eu comecei a pensar, puta, vou ter que me diferenciar. Aí você começa a pensar como é que você dá para o seu cliente uma experiência diferente. Aí que apareceu a educação na minha vida, que a gente pode discorrer aqui mais para frente. Eu queria... Hoje se chama isso de experiência do cliente. Experiência do cliente. E era da qualidade do atendimento. Muito dessa, você falou da questão do gosto pelo trabalho, gostar de estudar, né? Até essa questão da disciplina, né? Bem disciplinado. Muito disso é moldado na infância, né? Como foi que você aprendeu a ser assim, né? Contato com os pais, alguma pessoa que você se inspirou? Yuri, assim, o meu pai era um cara muito organizado, muito pragmático, e ele faleceu quando eu tinha 20 anos de idade. Cita o nome para o público. Plauto. O nome do meu pai era Plauto Demétrio, Plauto. que faleceu quando eu tinha 20 anos de idade, começo dos anos 90. E eu talvez tenha herdado isso dele. Ele era um cara muito organizado, muito pragmático, o termo é esse, muito organizado. E eu sempre fui muito organizado. Eu lembro que eu estudava à tarde no Vero Santo Inácio, né, Colégio Santo Inácio, e eu acordava muito, e eu estudava à tarde. Então, eu acordava muito cedo para fazer minhas tarefinhas da escola, para poder assistir o desenho animado que eu queria, Balão Mágico, no final do dia, para ir para a escola, e à noite eu ia para o Ideal Clube jogar futebol de salão, né? Que eu jogava. Então, eu saía de casa, assim, meio-dia para ir para a escola, chegava 10 da noite do treino. Então, realmente, como eu gostava de fazer muita coisa, eu precisava me organizar. E essa organização me ajuda muito até hoje, né? Porque eu queria ver TV, eu precisava cumprir com minhas obrigações de aluno. Eu tenho um déficit de atenção muito grande, então eu preciso de um tempo maior do que a média para me poder dar conta.
Então, eu fazia isso. Eu queria ser um bom aluno, mas eu queria jogar bola também, ver uma desenho animado, eu queria dormir o máximo que eu pudesse. Então, eu fui me defendendo e eu criei uma organização, um controle de agenda que me ajuda até hoje. Quando chega o período do vestibular, já na sua mente cursar economia? Já. Essa primeira parte que nós conversamos aqui, Nonato, exato, esse apego aos números e tal, e aí você, facilmente eu fui conduzido para fazer economia, ciências econômicas, né? Porque economia não é apenas números, né? Economia, você estuda história do pensamento econômico, você estuda os pensadores clássicos. As escolas, né? As escolas de pensamento, macroeconomia, microeconomia. Então, eu me encantei pela economia, né? E cursei na FEAC, Faculdade de Economia da UFC, aqui no Ceará. Adoro economia, sou muito feliz com essa minha profissão. Me deu uma base humana muito grande, né? Porque a história de você entender os pensadores clássicos, as diferenças de pensamento, isso é maravilhoso, Nonato. Você já tinha uma visão humanística da economia quando pensou em também, vou conhecer os grandes especialistas, os grandes mestres, para que eu não apenas, eu vou querer ganhar para além dinheiro. dos números, né? Para além dos números. Eu sempre gostei muito, Yuri, Nonato, de gente mais velha. Sempre gostei muito. Então, até hoje, eu tenho amigos 10, 20 anos mais velhos do que são meus amigos mesmo, que eu ligo e converso, inclusive saio e me aconselho. E sempre foi assim desde novo. Eu sempre prestei muita atenção a pessoas com mais vivência. Os clássicos são a sua atenção nas leituras, nessa época de Eu gostava muito dos clássicos, gostava muito dos pensadores econômicos, Adam Smith, Karl Marx, Engels. Gostava muito de filosofia, eu estudei muito filosofia na faculdade, Thomas Hobbes. Assim, gostava muito. Mesmo os que eu não concordava, mas eu acho que você tem que ter uma empatia suficiente para você entender o ponto daquela pessoa. Eu acho que isso até é que mesmo para negá-los. Até para negá-los e é até uma questão de autoconhecimento. Né? E eu acho que é o que falta muito hoje em questões políticas, ideológicas, né? A gente, às vezes, ouve pouco o outro, né? Então, eu acho que essa falta de entendimento, de convivência entre diferenças, eu acho que é um ponto que eu aprendi muito ao longo da minha vida. Eu acho que eu gosto de ouvir diferenças, eu estimulo isso, né? É claro que essas diferenças precisam vir de acordo com a mesma cultura, o mesmo objetivo, precisa se querer chegar no mesmo lugar, né? Como se chegar lá, eu estimulo muito, Nonato, a coisa de pensar diferente. Porque quando você conversa e se entende, o risco é minimizado em prol do objetivo. Você falou sobre dos poucos bancos, né, que hoje, digamos, dominam a cena econômica, né? Isso é saudável, né? O que aparenta é que eles não vão mais concorrer pelo cliente, né? Justamente porque os serviços são praticamente iguais, né? O cliente, digamos, sai no prejuízo, né? Digo, não só financeiro, mas também social, né? Nonato, a gente estuda em economia os tipos de mercado, né? E no caso do mercado financeiro, a gente tem um oligopólio, que chama, onde poucas instituições financeiras dominam a oferta desse serviço. Isso é muito ruim. Isso é muito ruim. Porque como você tem mais clientes disponíveis do que a oferta daquele serviço, por maior que seja o cliente, por maior que seja a empresa, aquilo ali perante ao banco não vai significar nada. E no caso dos bancos, Yuri, é pior ainda. Porque você tem dois tipos de oligopólio. Você tem um oligopólio que conversa e você tem um oligopólio que briga. O oligopólio que briga, você tem 2, 3 ali apenas, mas eles brigam.
Então, o dano para o consumidor final é um pouco menor, porque ainda há um certo compromisso com produto de qualidade, com serviço de qualidade. Ainda há uma certa preocupação com o cliente, porque há uma concorrência mínima entre 3, 4 grandes players de mercado. No caso dos bancos, não é assim. Como eles conversam, eles agem de modo unificado. Ou seja, é um oligopólio com características monopolistas. Porque eles agem de forma integrada, eles conversam. Isso é muito ruim, Yuri, porque você não tem uma concorrência. Imagina que só tivesse uma padaria no mundo. Você só pode comprar pão ali. Naturalmente, isso é conduzido para uma ineficiência. Porque o dono da padaria ele vai ter sempre muito cliente, porque só vende pão ali. Se você tem um mercado de uma concorrência perfeita, onde você tem várias padarias, você vai estimular uma concorrência, porque você precisa ser melhor do que o produto do seu vizinho, do que o seu concorrente. Você vai investir em tecnologia, você vai pensar na satisfação do seu cliente, e quem ganha com isso é o seu cliente. Né? Então, esse tipo de mercado, onde poucos dominam a oferta desse serviço, que é o mercado bancário, isso é ruim para o consumidor final, sim. E esse boom de fintechs, né, agora que está aparecendo? Você falou a concorrência mínima, mas realmente na comparação de tamanho, né, realmente é bem diferente, né? Mas elas conseguem fazer, não digo bater de frente, né, mas colocar ali o espaço delas, né? Yuri, esse seu ponto é muito inteligente. Parabéns pelo seu questionamento, porque realmente é um ponto muito inteligente. E aí a gente tem que dar todo o reconhecimento, Nonato, ao belíssimo trabalho que o Banco Central do Brasil historicamente vem fazendo no mercado financeiro. Como é que o Banco Central faz para proteger as pessoas? Ela estimula o aparecimento de pequenos participantes do mercado, que são exatamente fintechs. Você lembra, Nonato, que há uns anos atrás você tinha 2, 3 cartões de crédito? Verdade. Você só tinha Visa, American Express, tinha um Diners, que aqui era muito pouco. Isso há muito pouco tempo atrás. O que é que o Banco Central fez, Yuri? Liberou as maquininhas. Então, hoje, essa maquininha tem em todo canto. Quantas maquininhas tem de passar celular, cartão? né? Até no celular. Então, isso já é algo para quebrar o monopólio dos grandes bancos. É uma oferta de produtos financeiros em grande escala. Estou falando um exemplo do mercado financeiro, cartões. Mas o Yuri falou agora, inteligentemente, a questão das fintechs. Né, que são empresas que trabalham no mercado financeiro e que se utilizam de muita tecnologia. É um fenômeno parecido com esse dos cartões que eu citei há pouco. São pequenas instituições, né, que se desenvolvem no mercado financeiro. São pequenas, mas são muitas. Né? A XP é um grande exemplo disso. Né? É um grande exemplo disso. Né? Então, assim, isso é muito bom para o mercado, porque obriga os grandes bancos a se reinventarem, a prestarem atenção nesse mercado novo que está surgindo e cada vez mais serem melhores, oferecer um bom serviço para todos nós, clientes, pessoas físicas e empresas. O próprio Pix também, né? Pix, né? Então, Yuri, o mercado financeiro brasileiro é um exemplo no mundo inteiro, né? Se tem uma coisa que funciona bem aqui no Brasil, é o mercado financeiro. O mercado financeiro é muito bem regulado. O mercado financeiro, você tem diversos tipos de auditorias governamentais, de funcionamento do sistema financeiro nacional. Você tem a Comissão de Valores Imobiliários, que é a CVM, que regula o mercado de capitais. Você tem o Banco Central, que regula o funcionamento das instituições financeiras. Você tem diversos órgãos regulatórios, tá certo? Na área de seguros, SUSEP. Então, assim, o mercado financeiro brasileiro é um orgulho para todos nós. E o exemplo disso é o Pix, que é um produto que é estudado no mundo inteiro. E esse questionamento do Pix, feito recentemente com o tarifaço,
que foi incluído também, se gosta de discutir, olha, o Pix está tirando o ganho das empresas de cartão? Nonato, o Pix é uma evolução muito grande do mercado financeiro, né? O governo chega alguma hora, né, a tentar taxar isso, né? Chega em alguma hora a incluir uma certa tarifa em cima dos eventuais Pix realizados, mas o desenvolvimento do mercado financeiro, o desenvolvimento de produtos financeiros no Brasil sempre é bom para o consumidor, né? Sempre é bom para nós, porque a gente tem mais praticidade no nosso dia a dia financeiro, mas isso eventualmente acaba incomodando alguns outros players de mercado, né? Então, isso sempre vai acontecer, né? Mas isso é que é a beleza, né, da economia aberta, da economia moderna, onde produtos inovadores vão surgindo a cada momento e proporcionando uma retroalimentação, né, do sistema financeiro, do mundo empresarial, para que as coisas evoluam e se reinventem. Faz parte da vida. É assim que funciona. Como foi o pontapé da M7? Começo. A M7 é uma empresa que tem 29 anos, né? Faz 30 anos próximo ano, 2026. E eu fundei com um grande amigo de infância, o Nizabro Fujita. Hoje ele é o CEO da M7, da nossa holding. Ele que é o CEO da empresa hoje, o nosso grande líder, nosso grande comandante lá no dia a dia. Eu fundei essa empresa com o Niz há 30 anos quase. E foi uma veia de empreendedorismo, Nonato. Assim, na verdade, uma certa negação àqueles serviços bancários tradicionais, uma certa negação a chegar para um cliente e dizer assim, me ajuda aqui, faz um ticket de capitalização, me ajuda, por favor, aqui, faz um seguro. Né? Então, é um contraponto a isso. Né? É uma operação voltada no relacionamento a longo prazo. Né? E a M7 surgiu daí com muita tecnologia, com muita educação financeira para melhorar a vida das pessoas, que não é produto financeiro, é educação financeira para melhorar a vida das pessoas, para que as pessoas tenham uma relação saudável com o seu dinheiro. Você chegou a pegar logo clientes de bancos no início? Sim. Sim, nós começamos muito pequenos, numa garagem, né? Muito pequenos. Começamos muito devagar, sempre focados no longo prazo, né? E hoje a M7 ela é uma holding que tem várias verticais de atuação na área financeira, né? E o nosso grande desafio, Yuri, é que essas verticais elas atuem juntas, né? De modo integrado para melhorar a experiência do nosso cliente, com muita tecnologia e educação financeira envolvida, para melhorar um pouco dentro do nosso potencial de atuação, para melhorar um pouco a sociedade a qual estamos inseridos. Acho que cada um de nós tem que dar alguma contribuição para melhorar o ecossistema que a gente está inserido, a sociedade, os outros, além de somente nós mesmos. E até perguntaria como é que funciona uma assessoria de investimentos. Nonato, uma assessoria de investimento é um modelo exatamente que vem contrapor o atendimento dos bancos tradicionais. Quando você é atendido por um gerente de banco tradicional, de um banco X, esse gerente de banco ele vai oferecer para você produtos financeiros daquele banco. Ele não vai chegar para você e vai dizer assim, olha, Nonato, eu estou vendo aqui o seu perfil, fiz uma análise aqui do seu perfil, você é um cara agressivo, é um cara mais conservador, moderado, e eu estou vendo um produto financeiro ali de outro banco que é melhor para você. Ele nunca vai fazer isso. Já é uma abertura. Pode ir lá assim, para ser cliente do outro, né? Ele nunca vai fazer isso. Ele necessariamente ele vai vender produtos dele. E eu quero deixar muito claro que isso não é uma crítica ao profissional em si, à pessoa em si. Não é isso. O modelo é assim.
É o modelo tradicional. A assessoria de investimento é totalmente diferente. A assessoria de investimento, ela de fato foca no cliente. Esse cliente pode ser uma empresa ou pode ser uma pessoa física. O perfil dessa pessoa jurídica ou física é cuidadosamente avaliado, né? E esse diagnóstico feito, a gente procura soluções de acordo com o que queira e o que aspire cada cliente, de acordo com o perfil daquele cliente, independente se é instituição financeira A, B, C, D ou E. Então, a diferença é a ausência do conflito de interesse na relação com o cliente e focado no longo prazo. Por quê? A M7 tem 30 anos. O gerente do banco, ele hoje está no banco A, vai para o banco B, aí troca, eu estou aqui, eu estou ali, agora eu estou acolá. Nada contra, o modelo é assim. No nosso caso, a assessoria é estabelecido um perfil de atendimento no longo prazo, né? Que a gente vai continuar sempre lá. Isso é que é a tese de uma assessoria de investimento como deva ser. Você falou sobre a questão do Brasil ser bem regulado, né, em relação à questão do mercado financeiro. Queria saber o que você acha da independência do Banco Central. Vira e mexe, né, principalmente em época de política, né, vem muito isso. Críticas dizendo que o Banco Central deveria ser mais ligado ao Ministério da Fazenda. Outros defendem mais independência ainda, né? O que você acha da questão do Banco Central? E ultimamente, né, no noticiário, né, diversas críticas ao presidente. Ao presidente... Tanto o Galípolo agora, como principalmente o Roberto Campos Neto, né? Roberto Campos, né? Yuri, assim, eu defendo veementemente a independência do Banco Central, né? Porque o interesse de funcionamento do Banco Central é proteger o sistema financeiro nacional, evitar a inflação, né? A gente aqui no Brasil tem uma cultura inflacionária ainda. A gente hoje tem uma inflação controlada, tem um certo trauma, né? Mas recentemente a gente tinha hiperinflação aqui no nosso país há pouco tempo atrás. Então eu acho que o Banco Central é o guardião da nossa moeda, né? O pior mal que pode acontecer para todos nós é a volta da inflação. A inflação é o grande destruidor, né, do poder de compra da população brasileira, né? É a subida constante do nível geral de preços. Isso é um dano absurdo para a população mais carente, mais pobre, né? E eu acho que essa nobreza de atuação do Banco Central independe de partido político, quem é o presidente, quem não é, independente do viés político e ideológico do presidente da República, hoje, amanhã, de outrora, o Banco Central deve sim ter uma atuação, na minha opinião, independente, para resguardar tudo isso e ser totalmente blindado politicamente de influências, seja elas quais forem, né? Essas críticas que você citou aí, certamente você deve estar se referindo porque a gente hoje no Brasil tem uma taxa de juros altíssima, né? E isso é muito ruim realmente. Uma taxa de juros muito alta inibe investimentos, inibe consumo e realmente é muito ruim essa situação. Mas, infelizmente, Yuri, é um remédio muito amargo, de fato, mas para evitar, Nonato, uma coisa muito pior, que é a inflação. Então, pior do que uma taxa de juros alta é a volta da inflação, né? Porque essa, sim, corrói o poder de compra do brasileiro, né? E atinge principalmente as classes as classes menos favorecidas. E aí, nessas conversas, sempre aparece um viés mais político, ideológico, de pensamento econômico, A ou B, mais progressista, mais conservador. Mas, infelizmente, esse aumento da taxa de juros é totalmente necessário,
repito, Nonato, apesar de ser um remédio muito amargo, mas para evitar algo muito pior, que é a inflação. Tanto é que o novo presidente do Banco Central, recente, está mantendo e manteve esse aumento de taxa de juros. E o atual presidente é próximo do presidente da República, né? Então, percebe-se que o aumento da taxa de juros independe de viés político, é uma decisão técnica, que foi do presidente anterior e está sendo mantida agora. Repito, remédio amargo, muito ruim, mas para evitar algo muito pior, que é a volta da inflação. Queria puxar aqui, só para falar dessa questão dos juros, né? Outros juros monstruosos também, né? Cartão de crédito, juros de banco, né? Até recente, né? O noticiário falava muito do spread bancário, né? É algo que ainda bate de frente muito com o crescimento, principalmente endividamento da população, né? Hoje ainda está saindo uma matéria da Folha de São Paulo, especialistas em direito do consumidor alertando para o tipo que você falava nessa conversa, que precisa fazer a venda da empresa que precisa vender cartões de crédito para atrair mais clientes, que a gente chega num supermercado, tem uma pessoa lá oferecendo cartão. Pré-aprovado. Pré-aprovado. E a taxa de juros embutida é muito maior do que a monstruosa. Maior do que até outro banco, né? Do que outro banco. Quer dizer, é aquela briga pelo cliente, não pela pessoa. Nonato, aí você entra no assunto que é a minha paixão, é o meu propósito, é a minha missão. E sem querer, pelo amor de Deus, romantizar isso, certo? Eu não quero, Yuri, romantizar aqui propósito, missão, não é isso. Mas realmente a gente precisa falar de educação financeira, né? E eu não sei como é que eu coloque, porque é um assunto que tem diversas conexões indo para o mesmo lugar. Mas vamos lá. Como é que os bancos, voltando aos bancos, como é que os bancos ganham dinheiro? É emprestando dinheiro, tá? Então, a maior fonte de receita dos grandes bancos é crédito. Crédito para empresas e para pessoas físicas. Então, no Brasil, a gente tem uma cultura de crédito muito forte, né? Porque isso é bom. Toda economia forte, Nonato, no mundo inteiro, Yuri, pode observar. Toda economia forte no mundo inteiro, você possui uma política de crédito bem estabelecida, aquele crédito para o consumo a longo prazo, aquele crédito para investimento. Então, assim, eu quero dizer da minha total defesa de políticas de crédito, tá? Porque isso facilita que as pessoas consumam e que empresas investam. Mas você tem aqui no Brasil juros muito altos. A gente tem uma inflação de 5% ao ano e uma taxa de juros de 15% ao ano. Então, você tem um juro real de 10% ao ano, né? Que a taxa de juros é 15%, descontando a inflação, você fica... É muito alto um juro real de 10% ao ano. É muito, muito alto. Que negócio rende isso para que esse crédito seja pago e quitado de modo sustentável? É aí que vem a educação financeira, né? Para que as pessoas tenham uma relação saudável com o seu dinheiro, para que as pessoas saibam a história do consumo, né? Entendam o que é o consumo por impulso, que é a maior fonte de desorganização financeira das pessoas, é o consumo por impulso, né? Então, um processo adequado de educação financeira, Nonato, envolve tudo isso, né? Que tipo de crédito você está pegando, né? Aquilo que você está comprando faz sentido, não faz sentido? E aqui não é uma apologia ao pão-durismo, à mesquinharia, mão de vaca, miserável, não é isso. Não é isso. Mas tudo na vida é um equilíbrio, né? Você não pode ser perdulário, esbanjador e nem muito menos mão de vaca, né? Mesquinho. Então, é uma atuação equilibrada, uma atuação equilibrada na relação com o seu dinheiro, e a informação é fundamental. Nonato, um processo adequado de educação financeira
o impacto disso na ponta, Yuri, nas famílias é muito grande. Porque é totalmente comprovado que a maior fonte de preocupação e inquietação das pessoas é com questões relacionadas ao dinheiro. E existe um tabu para se falar de dinheiro. Ninguém conversa de dinheiro na mesa. A gente fala de futebol, fala do final de semana, né? Fala de uma série de coisas. Mas ninguém fala de dinheiro, ninguém fala de um orçamentozinho básico, elementar. As pessoas, de um modo geral, não sabem quanto gastam. Não sabem quanto gastam. Então, é a maior fonte de preocupação e inquietação das pessoas é com questões relacionadas ao dinheiro. Só para terminar, totalmente comprovado índices de suicídio, índices de depressão, ansiedade. Nonato, violência doméstica. São dados alarmantes que aumentam pela ausência de educação financeira. Né? Você imagina um pai de família, uma mãe de família chegando em casa com essas preocupações financeiras, índice de endividamento muito alto. Aumenta esses índices todos de malefícios sociais que eu citei. Né? Então, um processo adequado de educação financeira é uma questão social, não é um produto financeiro, é uma questão social. E você falou dos projetos de longo prazo da M7, né? E também da educação financeira deve ser um projeto, tem que ser um projeto de longo prazo também, né? Geracional, talvez, né? Cultural. Só complementando, a gente fazia um programa onde tinha uma participação de economia doméstica, uma professora de economia doméstica da UFC. Tudo o que você falou aqui, ela sempre, quando via mudanças de preços, ela dizia, nós temos que nos educar financeiramente, senão nós nunca vamos nem ganhar e também nem desenvolver-se no mercado. Nonato, isso é muito sério. Eu estou me lembrando o nome dela, mas é uma figura da Nonato, UFC. Yuri, isso é muito sério. Índices adequados de disseminação de educação financeira diminuem violência doméstica, ansiedade, depressão e suicídio. Isso é muito sério. Vai para a chamada desse programa, viu? Que é muito sério. Isso é muito sério. É uma coisa social. É a minha grande bandeira. Nós temos um projeto de educação financeira, chama M7 Educa, que é fundamentalmente isso. Te adora. Voltando para a parceria com a XP, né? Como é que começou? Você fala muito do Benchimol, né? Como é que é essa relação? Aprendizado com ele também. Rapaz, eu sou muito suspeito para falar do Guilherme Benchimol, tá? O Guilherme Benchimol é um grande líder para mim. O Guilherme Benchimol é um cara que tem toda a minha amizade, todo o meu respeito, todo o meu bem-querer, porque a gente tem muita coisa em comum, né? O Guilherme é um cara humano, o Guilherme é um cara empreendedor, é um cara humilde, um cara determinado, um cara que pensa nas pessoas, um cara que tem um propósito, que tem uma missão de empreender, de gerar empregos. Né? Então, realmente, ele é um líder inspirador para mim. E tudo que ele fala, eu concordo, sabe? Tudo que ele fala faz sentido. Então, eu sou muito suspeito para poder falar do Guilherme. É um cara que eu gosto muito. E eu aprendo com o Guilherme todo dia. Assim, ele é uma grande referência para mim como líder, tá certo? Como uma pessoa que realmente, todo o meu respeito pelo Guilherme. Como é que foi essa parceria com a XP? Vocês procuraram a XP? Eles procuraram vocês? Eles procuraram a gente, Yuri. A M7 faz 30 anos no ano que vem. E há 10 anos atrás, exatamente em 2015, a XP ligou para nós, sugerindo para que a gente marcou uma reunião, vieram aqui. A M7 já tinha 20 anos, né? Para que a gente distribuísse, né, que a gente fosse XP aqui no Ceará, aqui no Nordeste. E aquilo fez todo sentido para mim. Por quê? Porque tudo que eu falei aqui até agora é uma bandeira da XP. Educação financeira,
foco no cliente, cultura forte, experiência do cliente, humildade, tudo que eu acredito na vida, eu vi na XP. Então, essa aderência cultural com a XP fez todo sentido à época, né? E aí a gente achava, como constatamos depois, que a experiência do nosso cliente melhoraria muito, né, com a presença da XP em uma das nossas verticais de atuação da área financeira. E para mim, como profissional, está sendo diariamente um aprendizado enorme, porque é uma bela companhia, com muita tecnologia, muita governança. Então, o fato de sermos vinculados a ela necessariamente nos obriga a sermos mais eficientes, mais inovadores e mais focados no cliente para dar uma experiência interessante, sempre melhor ao cliente. A pergunta que me surgiu agora e está aqui na nossa pauta. Como é o perfil dos seus clientes? Muita gente deve ser sempre pessoas de grandes negócios que se interessam exatamente pela inovação e negócios. Nonato, os clientes da M7 são fundamentalmente empresas e famílias, né? Famílias. E é um atendimento que a gente está procurando tornar agora mais escalável, caminhando mais para um atendimento no varejo, tá? Então, a gente digo isso com muita humildade, mas a gente tem uma plataforma de tecnologia lá que é bem robusta. E eu estou muito encantado em levar esse nosso jeito de fazer as coisas, que não é melhor e nem pior do que o de ninguém, pelo amor de Deus. É o nosso jeito. E agrada uma quantidade muito grande de pessoas, eventualmente desagrada outras, mas a gente quer escalar o nosso modelo via tecnologia. Então, nós temos um desafio muito grande agora de escalar esse modelo de atendimento. Estamos conseguindo fazer isso, mas mantendo esses níveis de qualidade e de satisfação do cliente, né, que é um desafio quando você cresce a operação. Mas é fundamentalmente pessoas jurídicas e grandes famílias. E em 2020, olha, você descobriu apresentador, entrevistador. Conta como é que tem sido essa experiência. Rapaz, voltando à minha missão... Você já gostava de rádio? Pronto, pergunta... Gostava. Pronto. Eu sou seu fã há muitos anos, Nonato. Por isso que eu falei aqui no começo. Sou seu fã há muitos anos. Relacionamento sempre foi o forte, né? Mas aí agora para as plataformas aí de comunicação. Rapaz, isso para mim é muito difícil. Eu continuo achando tudo isso aqui uma parafernália. É luz pra caramba, é fio pra caramba, é cheio de gente entrando, passando. Eu nunca vou me acostumar com isso. Então, para mim, foi muito difícil. E eu não sei se vocês sabem ou já perceberam, eu tenho alguma dificuldade de dicção, que eu estou aprendendo a controlar isso. Com o passar dos anos, você vai pensando mais devagar para poder falar direito, tá? Eu nunca notei. Pois é, mas é porque depois de velho, você vai administrando as suas imperfeições, né? Então, como é que surgiu isso? Eu fiquei muito incomodado, Yuri, no começo da pandemia. Com as pessoas em casa, trancafiadas, com depressão, com ansiedade. Eu já era muito apaixonado por educação, nós já tínhamos o nosso projeto de educação, Nonato, o M7 Educa, e aquilo me causou um desconforto muito grande. E aí a XP chegou para mim e falou, você tem que fazer live. Lembra das lives na época da pandemia? Live. Aí eu falei, de jeito nenhum, não vou fazer live de jeito nenhum, eu gaguejo, não... Faça live, a XP faz, eu faço com você, o Guilherme, o Benchimol, eu faço, não sei o quê. Aí eu comecei a criar aqueles links lá, lembra? E comecei a fazer live. E o meu objetivo era explicar para as pessoas o que é que estava acontecendo, né? Ou seja, a ausência de informação, estimular a educação. Nas primeiras flexibilizações da pandemia, eu tenho muitos amigos aqui no Sistema Jangadeiro de Comunicação, muitos amigos, amigas, amigos.
me chamaram aqui e falaram, olha, vamos levar o seu programa. As suas lives eram legais, a gente assistia. Eu lembro que o Vanderlei Filho era um assíduo, né? A Isabela Martã, nossa diretora de jornalismo, né? Vamos trazer tuas lives para cá. Eu falei, não há a menor possibilidade. Zero possibilidade. Live é diferente. Eu estou no meu trabalho ali, Yuri, eu gero o link, eu estou conversando aqui. Na mídia tradicional, TV, rádio, estou fora. Aí eu lembro que o doutor Assis Machado e o Ciro Tomás, que eram os pretendentes aqui da gente, o Ciro falou, rapaz, você tem que levar isso para o grande público. A gente tem que escalar a oferta de educação, de propósito. Verdade. Aí eu falei, meu Deus, aquilo me tocou profundamente. Aí eu disse assim, pois vamos fazer um piloto. 6 meses. Programa semanal, né? 6 meses vezes 4 vezes por mês. Eu arrumo aqui 24 amigos para me falar de mercado, de empreendedorismo, inovação. Estamos aqui há 5 anos. 5 anos. 5 anos. Mas com um propósito muito firme de levar informação e conteúdo de qualidade acessível a todos. Nós não vamos perder a oportunidade de falar exatamente sobre a relação Brasil-Estados Unidos nesse momento. Qual é a sua opinião? Como é que você vê o que o Brasil vai sair dessa? Nonato, eu estou muito preocupado com isso. E não é o foco da nossa conversa aqui, mas, na minha opinião, isso é uma guerra de narrativas políticas, né? Isso não é uma... Assim, eu tenho... Hoje no Brasil, você tem uma polarização muito grande do discurso político. Você tem uma esquerda muito atuante, você tem uma direita muito atuante. E eu acho que essa virou uma questão política. A direita tem uma narrativa, e eu não vou entrar aqui no mérito da questão, tá certo? Assim, a direita tem uma narrativa, aí a esquerda, a partir da narrativa de a esquerda cria a sua própria narrativa, e você tem uma questão muito grande aí de uma guerra de narrativas políticas. E quem se ferra com isso é o Brasil. É como se um torcesse, é como se um fizesse força para dar errado e o outro torcendo para que dê, para que cada um crie a sua narrativa política e ganhe as eleições. Então, eu tenho muita tristeza com isso, porque o perfil dos Estados Unidos é exatamente isso, é estressar uma relação para depois sentar na mesa. E o que a gente está fazendo aqui no Brasil é botando pimenta e álcool nessa relação, dificultando mais ainda um ambiente político muito acirrado. E eu acho que tem se pensado pouco na população brasileira. O brasileiro costuma idolatrar político, né? O brasileiro, ele é apaixonado pelos seus políticos. Isso é muito ruim, porque você perde um pouco o senso crítico. Então, eu lamento muito isso, porque ninguém vai negociar, ninguém chega, vamos sentar para ver, porque vai perder aquela narrativa política. Sem nenhum tipo de viés político, ideológico, é assim que eu enxergo. Yuri, estamos satisfeitos, né? Satisfeitos. Passa rápido, né? Demais, pois é. Passa rápido. Daniel Demétrio, nosso entrevistado, deixando lições aqui importantes sobre a cultura de economia, da necessidade de um processo de educação econômica, até mesmo da família, para partir da família, que esse seu projeto, que já está em execução, de ensinar, estudar, possa realmente revitalizar ainda melhor o mercado brasileiro.